bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Antônio Guilherme do IFL de São Paulo. Sejam muito bem-vindos, Antônia e Guilherme. Obrigada, Bruno. Prazer falar com você. Bom, o IFL, Instituto de Formação de Líderes de São Paulo, realizará no dia 22 de outubro o terceiro Fórum Liberdade e Democracia, cujo título deste ano é Em Busca de uma Sociedade Aberta, que é um título aí que remete a dois livros que eu gosto muito, um do Marcel Proust, que é o Em Busca do Tempo Perdido, e A Sociedade Aberta e os Seus Inimigos, do Karl Popper. Eu queria começar essa conversa, então, perguntando a você, Guilherme, que é o diretor do IFL responsável pelo fórum, quais são os assuntos que serão abordados nesse terceiro fórum? Obrigado pela pergunta, Bruno. A nossa ideia, o IFL defende muito a liberdade, né? Então a gente sempre foi em busca do que é uma sociedade com mais liberdade. E a resposta para a gente, muito inspirado pelo Popper, é de que é uma sociedade mais aberta, em que assim, os cidadãos tenham mais poder. A definição do Popper clássica é uma sociedade onde os cidadãos têm um poder para destituir rapidamente os governos, ou para trocar os governos que eles não gostam, etc. Então a gente sempre foi... Essa foi a inspiração para a gente levantar esse tema para o fórum. O que a gente vai discutir no fórum? A gente vai fazer em 4 painéis, além de alguns keynote speakers, mas eu acho que o mais legal é falar dos painéis. O primeiro painel a gente está discutindo modelos de Estado e como esses modelos podem se encaixar nesse conceito de uma sociedade aberta. Então a gente vai falar mais de política, de modelos de Estado, vão ter políticos falando, vão ter de esquerda e de direita. Eu acho que um dos princípios nossos é sempre que tem que trazer a outra parte para falar um pouco. Então a gente começa não adianta aquela coisa de padre falando para fiel não converte ninguém, entendeu? Então a gente quer ouvir o outro lado para poder argumentar com eles, para poder ter argumentos para convencer as pessoas de que faz sentido uma sociedade mais aberta. Então o primeiro painel falando de modelos de Estado, o segundo painel a gente começa 3 painéis que são quase uma sequência. Então o primeiro painel para falar de educação. Então a gente fala primeiro sobre modelos de educação, ou seja, modelos que o Estado pode oferecer, ou ao invés de executar a educação, ou seja, o Estado não precisa ser um Estado gestor de educação necessariamente, ele pode ser simplesmente um Estado provedor de educação, e também como que a educação está passando por uma revolução no mundo nesse momento, o que a criança do século XXI tem que aprender. Eu acho que tem uma ideia bem legal, é que 60% das crianças hoje que estão na escola vão trabalhar com coisas que ainda não existem, profissões que ainda não existem, que ninguém sabe quais são. Então, como ensinar essas crianças? Esse é um desafio legal também. Aí a gente vai para o terceiro painel, em que a gente fala mais... Então, o de educação é mais a base. Aí agora a gente fala um pouquinho de como está hoje, que seria um painel discutindo a questão de desigualdade versus pobreza. O que impacta mais uma sociedade? O problema é a desigualdade, o problema é a pobreza. Acho que essa é uma discussão muito recorrente também. E a gente vai trazer economistas e empreendedores sociais para falar um pouco sobre isso. E terminando o último painel, a gente quer falar de futuro, e aí é pensar em tecnologias disruptivas, como a sociedade do futuro vai se relacionar, como vai ser essa abertura entre as pessoas, o que elas vão pensar. Então a gente está falando de todas essas Ubers, Airbnbs, enfim, todas essas tecnologias novas que estão vindo e como isso vai impactar na relação entre as pessoas. Queria só complementar da importância do tema sociedade aberta. A gente sempre busca nos fóruns narrativas para contar os nossos valores que sejam convergentes, né, que consigam trazer pessoas que às vezes não tiveram contato com as nossas ideias ou que têm algum preconceito com as ideias de liberdade, o que hoje em dia é meio difícil, é raro, né? Mas sociedade aberta, eu acho que é um tema que propõe debate, né? Que propõe o pensamento crítico, né? Que o Popper fala, né? Que uma pluralidade de ideias é o que vai tornar a sociedade mais racional. Então, eu acho que hoje no cenário que a gente está de polarização política e de gente perdendo amigos nas redes sociais por debate, eu acho que é importante a gente abrir esse espaço no fórum, que a gente está esperando no Expo Transamérica 2.500 pessoas. Então a gente quer realmente criar
esse espaço crítico e de pluralidade de pensamentos, de ideias, de propostas. Quem são os palestrantes e qual foi o critério que vocês utilizaram na hora de escolher essas pessoas que serão os palestrantes do evento? Bruno, legal essa pergunta. Assim, acho que, primeiro, como a gente falou, a ideia principal é promover debate. Acho que esse é um ponto muito importante para a gente. A gente resolveu desde o começo que os painéis não vão ter aquele momento em que o convidado fala por si só, fala 20 minutos, ou se apresenta ou defende algum ponto. Como vai ser? A gente vai ter um vídeo introdutório de 2 minutos, com as ideias do IFL sobre aquele tema, e já vai abrir direto para perguntas e respostas. O que isso leva? Isso leva a necessidade de mediadores muito experientes e mediadores muito capacitados e que entendam muito do tema. Então a gente começou, a primeira coisa que a gente quis definir foram os mediadores. Então a gente vai ter, por exemplo, em um dos painéis vai ser o Hélio Beltrão, que é um cara que entende para burro, entende os conceitos muito bem. No segundo painel sobre educação, a gente vai ter o João Gabriel Lima, que é editor da Época, também já escreveu muita reportagem sobre educação, todas as mudanças que estão acontecendo. No terceiro painel, se não me engano, é o Leandro Narlock, que vai discutir a questão da desigualdade versus pobreza. E no último painel é o Geraldo Samor, que é um jornalista de mercado e que ele também tem um blog de mercado muito legal, ele acompanha todas essas empresas de tecnologia, enfim. Então a gente partiu pelos mediadores, acho que são, apesar de serem figuras, talvez não chamam tanta gente, mas assim, nosso ponto é a gente precisa de mediadores muito competentes e muito capazes de trazer esse debate que para a gente é essencial. Aí os convidados a gente ainda está fechando a lista, ainda tem alguns nomes pendentes, mas a gente tem, por exemplo, no painel de educação o Denis Misnik, que é o presidente da Fundação Lehman, a gente tem o Pedro Olinto, que é diretor do Banco Mundial e está ajudando no projeto de PPPs em Goiás. No primeiro painel a gente vai ter me ajuda com o nome dele, Antônia, o Sérvio do Liberland, é o Vit. É o Vit Yedzic, ele é presidente da República de Liberland. Uma história super bacana. E ele fundou esse país ali, se eu não me engano, entre a Sérvia e a Croácia. Ele pegou um pedacinho ali de terra que não era muito disputado e fundou um país, Liberland, com conceitos libertários. E ele vem para o painel. Aí a gente convidou o Eduardo Jorge, que ainda está pendente, para participar essa visão um pouco mais afastada da visão liberal, mais libertária. E aí, Antônia, me ajuda aí, quem mais que a gente tem de nome? Tem tanto nome aqui. No painel de desigualdade e nessa discussão, né, dessa dicotomia, se a gente prefere a desigualdade, se a gente quer combater a pobreza, o quanto a gente está disposto a abrir mão da nossa liberdade para isso, a gente trouxe o Diogo Costa, que hoje está como o CEO do Índigo, que é um instituto do PSL, de políticas públicas e pesquisa, e ele tem um blog super interessante a respeito de capitalismo para os pobres. Então o Narlock vai mediar esse painel. A gente fez o convite também para o Júnior do AfroReg, que eu acho que a gente não pode discutir pobreza e desigualdade sem ter alguém que vive isso no dia a dia ou viveu isso na pele. Então acho que é importante também para trazer uma visão mais realista do que a gente está discutindo. No último painel, então, é o Geraldo Samor. A gente convidou o Marcos Troijo, que tem uma visão sobre globalização, e ele falou agora no Fórum de Belo Horizonte como que o risco da globalização e dessas inovações tecnológicas, da gente deixar alguns países e algumas pessoas para trás. Então, a gente vai colocar ele para debater com o Gil Giardelli, que é um ativista na web. E aí, para esse painel, a gente está atrás de alguns youtubers, que a gente ainda não pode confirmar, mas pessoas jovens que vivem a tecnologia, que nasceram já nesse ambiente super conectado, onde você pode empreender muito fácil, né? Sua barreira de entrada é zero para você começar um negócio na internet. Então, a gente quer colocar alguém bem jovem para discutir, então, os efeitos da globalização e da tecnologia na formação de uma sociedade aberta, que, na minha opinião, acho que é o tema mais interessante, assim, porque eu acho que a grande revolução vai vir da tecnologia, né? Vai vir de sistemas peer-to-peer, que hoje é Uber e Airbnb, o que a gente consegue citar, mas eu acho que as implicações da tecnologia peer-to-peer são infinitas, a gente não consegue nem fazer uma projeção de o quão impactante isso pode ser, e principalmente para os governos que não vão conseguir correr atrás
eu acho, na tentativa de regulamentar ou de taxar. Eu acho que vai ficar uma tarefa muito difícil para os governos conseguir mexer nisso. Então, são esses os palestrantes que são confirmados. A gente tem alguns keynotes também, né, Antônio? Assim, o Cláudio Manuel é um que vai falar. A gente tem uma surpresa aí para o Prêmio Liberdade, que, se tudo der certo, vai ser um nome bem bacana. E então tem algumas surpresas ainda a confirmar, Bruno, mas a gente está bem animado com a qualidade dos participantes. A gente acha que vai ser um debate de super alto nível. Certo. Esse ano vocês estão propondo um modelo que eu acho que é de inscrição por crowdfunding, né? Eu queria que vocês explicassem isso. É a primeira vez que vocês fazem isso ou no evento do ano passado já havia essa proposta? Não, é a primeira vez. O que a gente fez no começo do ano? A gente rodou uma pesquisa com os participantes do ano passado para avaliar um pouco algumas preferências deles. A gente estava em dúvida sobre, por exemplo, o dia da semana ser realizado, quanto de valor eles viam no fórum. E a gente descobriu que, primeiro, que as pessoas preferem o fim de semana. Então a gente mudou de segunda para sábado, então esse ano vai ser um sábado. A vantagem é que a gente pode usar o dia inteiro. Segunda tarde ficava muito apertado. O ano passado foi muito bacana, mas acabou ficando atrasando o evento. Então no sábado a gente tem um pouco mais de folga no espaço. E também a gente viu que as pessoas enxergaram muito valor no fórum. E a grande maioria disposta a contribuir com o fórum. Então foi muito mais nessa linha de que a gente está aumentando, a gente quer oferecer, a gente está num espaço muito maior que é o Expo Transamérica, a gente está num formato muito bacana de arena, então a gente saiu do formato de teatro para ir para um formato de arena, com palco no meio, quase uma coisa mais bem instigando o debate mesmo. E então a gente teve um aumento de custo, então a gente está pedindo essa contribuição que, de novo, a gente trouxe de uma pesquisa que a gente rodou no começo do ano. Então é uma contribuição pequena, no mínimo R$15 para quem é estudante, ou 30 para quem não é, e a gente acha que vai ser o que a gente está fazendo, um evento muito, muito legal, né, Antônio? Hoje em dia, ao contrário de um passado recente, há muitos eventos que pretendem fazer a defesa, a divulgação e a discussão das ideias da liberdade. Eu queria te perguntar, Antônia, por que ainda é importante organizar esse tipo de evento? O que no fundo o IFL de São Paulo espera atingir com essa terceira edição do Fórum? A questão do Fórum para a gente, para os associados do IFL, é muito importante por algumas razões. O IFL ele é um grupo, hoje nós somos em 80 associados, entre prospects, associados e membros honorários. E nós nos reunimos toda segunda-feira, mas fica aquela sensação de, poxa, se a gente tem tantas ideias e tantos debates bacanas e propostas legais, por que não levar isso para mais pessoas, né, para um número maior de pessoas? Então o Fórum tem essa importância, então, que é o momento que a gente vai concretizar e esse ano para 2.500 pessoas os nossos ideais. E eu acho que também é um momento de união dos associados. Então, não só a diretoria faz parte do fórum, mas todos os associados estão, de certa forma, envolvidos na produção, na parte de captação e de comunicação. Então, a gente cria grupos de trabalho e a gente percebeu que o perfil dos associados aqui de São Paulo é muito de colocar a mão na massa, de fazer as coisas acontecerem. Então é muito bacana, durante 2-3 meses, ver o trabalho dos associados voluntário para a construção do fórum. Então acho que tem essas duas, para mim, são as duas principais, os dois principais motivos pelo qual eu vejo o fórum tão importante para o IFL. E também para o movimento liberal, né? Se a gente pegar o Fórum da Liberdade de Porto Alegre, que já tem, eu acho que vai para a sua 30ª edição, o ano que vem, ele é um marco na cidade, né? Então, a cidade para. E a gente acha, poxa, São Paulo também precisa desse momento de debate, de discutir ideias de liberdade individual, de livre iniciativa, de Estado de Direito, tão grande quanto Porto Alegre. Então, acho que a gente quer criar um fórum complementar, mais uma opção de debate de ideias. É um momento que a gente consegue unir também todos os apoiadores e todos os grupos que também estão discutindo as mesmas coisas. Então, a gente fez uma parceria super bacana, recente, com o Arthur, do Mamãe Falei, né, que faz vídeos, que já fez vídeos em parceria com o MBL, que ele vai para a rua e questiona as pessoas a respeito das crenças delas, né? E ele, ali naquele questionamento, ele acaba
mostrando quão frágil é a ideologia das pessoas que estão ali na rua, que estão manifestando. Então a gente fez essa parceria, principalmente porque a ideia do fórum é questionar. Então, enfim, eu acho que o fórum é bacana, Antônia, por isso. Só completando, Antônia, acho que a gente acredita em livre mercado e concorrência, né, Bruno? Então a gente quis concorrer com Porto Alegre. A gente quer fazer um fórum tão grande ou maior que o deles, assim. Tô brincando, mas assim, a gente realmente acredita que São Paulo tem a capacidade de mobilizar ainda mais do que Porto Alegre já mobiliza. Então a gente se inspirou muito, assim, acho que eles foram pioneiros, eles estão indo para a 30ª, a gente está indo para a 3ª, então não dá nem para questionar tudo que eles já fizeram lá, mas a gente acha que São Paulo tem potencial e deveria ser um fórum ainda maior do que é lá, ainda mais, com uma voz ainda maior do que tem lá, mais alta do que tem lá. Para esse terceiro evento, há alguma, além do processo de crowdfunding, há alguma outra novidade, há alguma mudança? Qual é a avaliação que vocês fazem, né? Obviamente não tendo ainda passado o evento, mas em termos de organização e interesse externo, qual a grande diferença que vocês veem entre essa terceira edição, que está em fase de organização, ser realizada no dia 22 de outubro, com os dois primeiros? Eu acho que a gente acabou tocando já nisso em alguns pontos. Acho que tem as diferenças práticas, né? Então a gente está falando de um sábado ao invés de uma segunda. A gente acha que tem espaço para atrair ainda mais gente. Eu acho que na segunda muita gente não pode sair do trabalho. Então o nosso público-alvo não é só universitários, então não é só gente que estuda de manhã, é também gente recém-formado, gente que trabalha. Então no sábado as pessoas acabam tendo mais chance de vir participar com a gente do fórum. Eu acho que é esse formato de arena que a gente vai fazer, de novo, tudo inspirado nessa ideia de que vamos debater esse ano não vamos pregar, vamos debater, e eu acho que de novo, os painéis vão ser todos nesse formato de perguntas e respostas somente, não tem espaço ali. Muitas vezes você percebe nos fóruns que a gente frequenta, a gente questionava muito, eu acho que esse panelista, o convidado, ele foi mal brifado, ele não sabe exatamente, ele aceitou o convite, talvez não tenha estudado tanto o tema ali que ele foi falar, e ele acabava falando de uma coisa muito diferente do que era o tema do painel. E a gente quer, assim, vamos pegar direto no pé do cara e falar, você tem que falar sobre isso aqui, é isso aqui que a gente quer discutir. E esses aqui são os 2 pontos na mesa, ou os 10 pontos na mesa, e o que você acha disso. Então a gente quer muito eu acho que debate é a palavra-chave para o fórum desse ano. Eu acho que a gente quer instigar muito isso, né, Antônia? E tem uma outra questão também de estrutura, né? A gente acabou indo para um espaço maior que permita uma área, e aí, de novo, né, inspirados no Fórum de Porto Alegre, uma área que permita, primeiro, um networking maior, então um espaço de troca, onde as pessoas vão conversar, e também um espaço maior para exposição dos nossos patrocinadores e parceiros. Então, a gente está em conversa com o Instituto Mises para ter uma bancada lá, para os Estudantes pela Liberdade também tem uma bancada lá, que eles fazem a parte de venda de livros e recrutamento de estudantes. Então é bacana que fica também ali um espaço de troca que acaba sendo tão rico às vezes quanto as palestras dentro do auditório. Bem lembrado. E a gente vai ter bastante food trucks também, né? Isso. Vocês falaram um pouco sobre o trabalho do IFL, eu queria perguntar agora diretamente, saindo um pouco do evento e indo para o trabalho do Instituto de Formação de Líderes de São Paulo. O fórum, como vocês mesmo disseram, faz parte, né, do rol de atividades que vocês desenvolvem, além do processo de informação interna, que eu acho que é a grande razão de ser do IFL. Então eu queria perguntar quais são os outros projetos que o Instituto realiza ou que pretende realizar aí no futuro breve. O IFL aqui em São Paulo, e até uma discussão recente que a gente está tendo, a gente conseguiu formar bem as pessoas, mas a gente viu que a ideia de projetos e trabalhar em alguma coisa mais concreta acaba engajando mais os associados. Então, é uma discussão que a gente quer ter até pós-fórum, como a gente consegue selecionar alguns projetos que vão engajar os associados, que tem um começo, meio e fim, e pelos projetos o ciclo acontece. Então, por exemplo, se a gente quer trabalhar em algum projeto de lei municipal voltado à educação empreendedora, né, a gente junta um grupo de associados, os associados vão debater
vão criar vão criar artigos ou vão criar algum tipo de um documento, a gente consegue chegar a nível municipal no secretário de Educação, por exemplo, e para isso os associados vão ter que buscar a literatura e as teorias que a gente quer passar no ciclo. Então a gente está vendo que talvez esse seja um formato mais eficaz para a gente conseguir essa formação. Mas mais específico, assim, o que a gente já fez esse ano? Um projeto que foi bem bacana e que deu grande visibilidade, que a gente fez em parceria com o Mises e com o Movimento em Direita Brasil, foi o Dia da Liberdade de Impostos. Então, a gente fechou um posto de gasolina aqui em São Paulo. É um evento que acontece também simultaneamente em outras cidades. Aqui em São Paulo, a gente fechou um posto que é na Avenida Europa, né, que é uma entrada de um túnel, então é uma área de grande movimento aqui. E a gente teve uma cobertura enorme, né? Então, a gente paga parte da gasolina para as pessoas. Então, elas pagam o valor como se fosse sem imposto da gasolina no litro. Há um limite, né, para não haver nenhum tipo de abuso. Mas a ideia é conscientizar o motorista do peso da carga tributária numa coisa simples, que é colocar gasolina no carro. Outra coisa bacana também que a gente incentiva nos nossos associados é a gente formar pessoas para que elas ocupem espaços, né? Então, a gente sempre bate na tecla, assim, a formação não pode parar aqui nos nossos jantares de segunda-feira. A gente tem que usar isso para fora. E aí, uma coisa bacana também, a gente hoje tem 2 associados, né, inclusive um membro da diretoria e um membro honorário, fazendo parte do CONAR. A gente recebeu o Gilberto Leifert, que ficou super encantado com o nosso trabalho, e colocou alguns associados num processo de seleção para compor as câmaras. Então, assim, é uma coisa que, pouco a pouco, a gente consegue ir infiltrando os nossos membros em outros institutos, outras entidades, para que a gente possa pautar também pessoas e formar opinião pública e formar opinião de pessoas que, às vezes, vão tomar decisões importantes. Então, é um trabalho de formiguinha, mas que a gente consegue ver os resultados já bem satisfatórios. Temos um associado, inclusive, que é candidato, né, Antônia? O Thiago, sim. O Thiago Miralles. Isso, exatamente. Em virtude do maior alcance que nós temos hoje das ideias da liberdade, né, de todo um quadro mais favorável, hoje ficou menos complicado ou mais fácil atrair associados para o IFL ou isso não refletiu de forma direta nesse alcance de vocês, Antônio ou Guilherme? Olha, a gente está numa crescente de associados agora. É incrível como as pessoas resolveram acordar para a discussão da política, para discutir economia, para discutir empreendedorismo. Eu acho que não existe um momento melhor para um instituto como o IFL. Eu entrei, acho que um pouco antes da Antônia no IFL, e eu acho que a gente era isso há 3 anos atrás, talvez um pouco mais, 4 anos atrás, e a gente estava falando de 20 pessoas. Hoje a gente está falando de 80, então acho que cresceu 4 vezes em 3, 4 anos, assim. Ainda é pouca gente, ou talvez nem seja... É o tamanho que a gente quer ficar por enquanto, e tentar achar jeitos dessas 80 impactarem exponencialmente muito mais gente. Eu acho que esse é o segredo. Então E eu, assim, vou dar um exemplo pessoal, Bruno, eu trabalho com educação, e é um meio que ainda é muito visto, o liberalismo ainda é visto com muitas ressalvas. Mas, assim, é impressionante a quantidade de pessoas no meio que está aceitando cada vez mais ideias liberais, assim mesmo, para o setor de educação. Então, eu concordo 100% com a sua análise aí. Eu acho que está muito mais fácil hoje falar sobre o tema. Bom, para encerrar, quem quiser se tornar associado do IFL de São Paulo, tiver algum interesse, o que deve fazer? A gente tem um processo seletivo, quem toca isso é o nosso diretor de formação, que é o Miguel. A gente criou 2 janelas por ano, acho que a segunda janela está aberta até final de setembro, agora tem que correr, então, essa última semana, se eu não me engano. A gente tem que mandar um e-mail para depois o Antônio confirma, miguel@iflsp.org, e ele manda uma ficha cadastral, onde você demonstra, você preenche seus dados, você diz o que te interessa, quais são os seus
quais são seus ideais, o que te motiva. A gente faz uma análise dessa ficha, aí tem uma entrevista com algum membro da diretoria, e aí a pessoa aprovada, ela pode passar a frequentar os eventos semanais, tem uma mensalidade que a gente cobra, e ela começa como prospect, a gente imagina que entre 6 meses e 1 ano ela fique como prospect, ou seja, aprendendo, entendendo o que é o IFL, lendo os livros que a gente recomenda e participando de estudos de caso, de júris simulados. A gente tem vários eventos internos que a gente promove, e para ir formando essa pessoa, para ela passar um associado 1, depois um associado 2, ser uma diretora do IFL e aí virar um membro honorário. Mas a gente super encoraja as pessoas, então é só mandar para miguel@iflsp.org, ele responde rápido, o cara é trabalhador. E no site do IFL, que é iflsp.org, também tem informações a respeito da instituição, não é isso? Também tem, e se eu não me engano, ele também tem um link para a página do fórum, tá? Que é spforumliberdadedemocracia.com.br. Perfeito. Antônia e Guilherme, muitíssimo obrigado pela entrevista. Desejo um excelente fórum para vocês e que continuem com o ótimo trabalho no IFL São Paulo. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. A gente espera você lá. Obrigado. Você possa estar aqui com a gente. Muito obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.